Oi, amados, tudo bom com vocês? Namastê para todos vocês. Passando aqui mais uma vez, primeiro para agradecer, porque alguns de vocês se preocuparam em me contactar em privado e saber se eu tô doente. Eu acho que eu falei que eu tô doente. Não tô mais não, tô melhorando, tá bom? No corpo. Não sou eu que tô doente, o corpo ficou doente. Já estou no quarto dia e agora a curva ascendente. Já não estou mais precisando usar E-Sharp, só na hora de dormir e já tá tudo bem, tá bom? Então, vim aqui de novo para pedir uma coisa para vocês. Eu fiquei bem impressionada porque eu estou acessando ainda bastante conteúdo, tá na hora já para mim mesma, eu determino certos tempos para mergulhar nos assuntos e depois de um tempo eu preciso sair para recarregar minhas forças e me distanciar, como eu falei da outra vez, né? Ficou pesado, distancia. E depois entra de novo, né? E como a gente vive nessas bolhas de tecnologia, no momento que a gente começa a assistir muita coisa, a tecnologia devolve pra gente muita coisa, muito conteúdo do mesmo tema. E aí a gente acaba fechando a bolha, né? Ao nosso redor. Então, procurem alterar os temas que vocês estão visualizando, tá? Busquem perfis do que é belo, do que é leve, do que é divertido, do que é amoroso, do que é bom. Então, eu costumo buscar perfis de comediantes, busco perfil de viagem, perfis artísticos ou ligados à moda. Eu gosto de coisas ligadas à moda e joias também. E, claro, né, perfis e temas, conteúdos de animaizinhos de estimação, para contrabalançar com a densidade das energias, né, as ondas de tristeza que estão se abatendo sobre nós e sobre todos nós também lá no Rio Grande do Sul. Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto, eu sei que eu tô falando um pouquinho baixo, né, porque a garganta ainda tá pegando. Então, recapitulando, distanciem-se quando ficar pesado. Cuidado com a bolha que se fecha na hora que vocês buscam sempre o mesmo assunto nas redes sociais, então acaba fechando a bolha e a tecnologia devolve só esse tipo de tema. E procurem compensar as buscas de vocês e os conteúdos que vocês assistem com o que é belo, com o que é leve, com o que é bom, com o que é benéfico, com o que é amoroso. Então, no meu caso, o que eu vejo são perfis de comediantes, perfis de viagens e de temas ligados à beleza, à moda, às joias e coisas que são bonitas e sofisticadas, que deem uma lavagem mesmo no meu olhar. Isso já tem mais uma ligação venusiana do signo de Libra, que é meu ascendente, tá? E a coisa ligada mais ao amoroso, ao suave, que aí são os perfis de animaizinhos de estimação e todos os perfis ligados à espiritualidade, para não deixar a tecnologia fechar a bolha só no que é difícil, triste, pesado, porque nós precisamos compensar e nos manter equilibrados, tá? Eu vim aqui para falar isso, vim aqui também para falar mais uma coisa, né? Como vocês devem acompanhar e ou se não estão acompanhando, eu vou falar isso para vocês, tá chovendo lá de novo. Teve uma chuva bem forte hoje durante o dia, impediu a ajuda a chegar nos locais e continuou chovendo. Eu tô acompanhando a previsão do tempo, eu tô bem lá, curioso isso até para mim, não esperava que eu fosse ficar tão lá, mas eu tô muito lá. E aí me ocorreu o seguinte, eu vi a live de uma pessoa muito desesperada e na live havia milhares e milhares de pessoas, né, seguidores, e eu pensei, poxa, não, seria o momento de parar e sair da energia do desespero e entrar na energia da oração, né? E a pessoa até recomenda que as pessoas orem, só que é muito mais poderoso se a gente faz uma oração coletiva, com visualização. Eu já tive o meu momento fama, o meu momento, né, iluminado de holofote em cima de mim, que atraía muita gente, né? Quando eu abri uma live, eu atraía muita gente. Mas esse momento na minha vida passou, eu não sei se isso vai voltar um dia, eu nem sei se eu quero que volte um dia, mas não tenho esse recurso mais de atrair tantas pessoas. Isso não acontece mais.
Mas se eu tivesse na posição dessa pessoa, eu cheguei a sugerir isso, né? Tipo, sai do desespero e entra em oração. Então, se vocês têm acesso a pessoas que tenham visibilidade, se vocês têm visibilidade nos grupos, nos pequenos grupos de vocês, ou nos grandes grupos de vocês, eu não sei quem são vocês em termos de alcance, né? Na verdade, a gente também não sabe muito bem como é que funciona isso, mas eu sugiro que vocês façam orações em grupos juntos, orações coletivas, que são muito mais poderosas do que nós individualmente. Podem marcar no mesmo horário, pode ser todo mundo no seu devido local, né? Cada um desconectado, não precisa conectar junto, mas combinarem os horários de oração coletivamente, visualizando, e nesse momento, visualizando o sol, tá bom? A gente não tem a dança da chuva que os indígenas fazem e pessoas que tenham conhecimento de como manipular os elementos, os elementais, né, os seres elementais, os elementos da natureza. Existe toda uma camada espiritual que é responsável por fazer ventar, por fazer chover, por fazer secar, por fazer... São seres espirituais que obedecem a ordens de outros seres espirituais. Eu não sei se vocês acreditam nisso, mas eu acredito em absolutamente tudo. Mas existem seres que têm esse dever e esse poder, é a função dessas pessoas, digamos assim, desses seres. E existem pessoas que têm uma amplitude de poder que consegue alcançá-los e direcionar a força desses seres. A gente consegue também, só que a gente consegue via prece coletiva, tá? E algumas pessoas especiais conseguem via prece delas mesmas, são os que já têm uma amplitude de consciência, amplitude de poder dirigido para isso. Então, assim, do nosso lado, o que nós podemos fazer mais diretamente é visualizar o sol, por mais que seja de noite, tá? Mas pode visualizar um céu estrelado, então, se vocês forem orar durante a noite, visualizem o céu estrelado e visualizem a luz solar batendo bem forte durante os próximos dias, porque as previsões são de mais chuva, mas isso não necessariamente precisa se concretizar, tá? Pode se concretizar com mais respingos, chuva, mas com não tanta com intensidade menor. Desculpa, as minhas palavras estão meio atrapalhadas, tá bem? Eu vou dar um exemplo para vocês do que é possível. Eu não sou uma pessoa de poder que faz as coisas acontecerem, tá? Mas eu tenho meus momentos de conexão com Deus, que são muitos, minhas conversas com algo que está ali no astral, muito presente, muito conectado comigo. E uma vez eu estive em Londres, chove muito em Londres, eu estava com um casaco de lã pesado e eu queria atravessar uma ponte que é muito famosa lá. E eu vi as nuvens, eram tempestuosas, era óbvio que ia chover, e eu com um casaco de lã pesado. E o meu companheiro disse, não vamos voltar para o metrô, porque você vai ficar encharcada e tá muito frio. E eu queria muito ir andar do outro lado da margem do rio. Então, o que eu fiz? Eu encostei perto da margem do rio, próximo da ponte, rezei, pedi, Deus, por favor, será que dá para você fazer um bem bolado aí que eu possa atravessar? Vai chover? Eu queria ter certeza se eu podia atravessar. Eu achava que não ia chover, mas era óbvio que ia chover, sabe? Mas uma parte de mim dizia que não ia chover. Então eu pedi um bem bolado que fizesse um jeito de eu poder atravessar e perguntei, vai chover? E a resposta que eu tive foi, vai, mas você não vai se molhar. E eu pensei, isso é curioso demais, eu quero ver isso acontecer. Contei para o meu companheiro, ele não acredita muito nessas coisas, mas ele acredita em mim. Então ele disse, tudo bem, se para você tudo bem, tá, para mim tudo bem. O que aconteceu? Atravessamos a ponte e começou a chover, sim, granizo. Não me molhou de forma alguma. E depois daquela tempestade de granizo, e eram granizos pequenininhos, tá? Não foi granizo gordo, não. Saiu um super arco-íris do outro lado. Então é possível a gente, através da nossa oração, olha só, eu era só uma Narayane quietinha lá no meio de Londres, tá? Então é possível, através da nossa oração, a gente fazer uma alteração em tudo, em absolutamente tudo. Como disse o nosso mestre, né? O gestor do nosso planeta, se tivéssemos a fé do tamanho de uma semente de mostarda, seríamos capazes de mover montanhas. Somos capazes de fazer parar de chover lá.
Então vamos rezar por isso, visualizando o céu estrelado, visualizando o sol brilhando amanhã. E rezando para que, se for, né, do destino que continue chovendo, que essa chuva seja reduzida, que essa chuva sejam respingos, tá? Que essa coisa aconteça de uma forma mais suave e que as pessoas lá estejam bem, mesmo em meio ao caos, que os corações sejam curados, mesmo que o caos ainda perdure por algum tempo, a gente sabe que vai perdurar, então é para orar pela cura do coração e do trauma das pessoas, de todo mundo que está sofrendo e de todo mundo que está ajudando, porque é traumatizante para todo mundo, tá bom? Era isso que eu queria pedir. Até a próxima vez que a gente se encontrar aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E agora eu já sei que tem aquele X ali em cima e eu vou fechar essa live agora pela primeira vez de uma maneira direta e objetiva. Fiquem com Deus, queridos. Gratidão por tudo. Tchau, tchau.